Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da compra de votos lá em Manaus, tá? Parece que policiais conseguiram e deter ali, eles se fingiram de pastores e flagraram compra de votos no Davi Almeida lá em Manaus, que foi o candidato que ganhou, né? Manaus, nas pesquisas eleitorais, estava dando um empate técnico ali entre o Davi Almeida, que é do Avante, de esquerda, e o Carlos Alberto, o capitão Carlos Alberto, que é do PL de direita, né? Estavam mais ou menos empatados. Acabou que o resultado final foi bem favorável ao pessoal da esquerda, né? Ele teve aqui 54% dos votos contra 45% do capitão Alberto Neto, desculpa, do PL, né? E agora, olha só como é que isso bota uma nova luz, né? Porque isso aconteceu em Manaus, mas isso pode ter acontecido em alguns outros lugares. Vocês sabem que teve várias outras capitais também, que estava muito apertado e no final das contas a esquerda acabou ganhando de forma surpreendente. Será que a compra de votos fez diferença nisso daí? Compra de votos é um problema no Brasil, tá? Acontece muito, principalmente em alguns lugares mais pobres, né? Que o pessoal prefere comprar voto em lugar mais pobre porque é mais barato, né? Você convencer um rico a vender o voto dele, tem que dar um dinheirão pro cara, ainda corre o risco do cara te denunciar. Se o pobre denunciar, a polícia bate nele, o pobre qualquer 100 reais, qualquer 20 reais compra voto de pobre, dependendo do lugar. Eu acho que tá na faixa de 100 reais que o pessoal tem pagado, tá, para pobre. Mas compra de voto é muito comum no Brasil. Tem lugares que já é tradicional, os pobres já esperam, o pessoal da favela já espera a compra do voto já, né? Então, eu não sei se teve em todos esses lugares, mas aqui em Manaus parece que teve. A grande questão é, teve compra de voto suficiente para influenciar o resultado da eleição? Pode ter tido. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Rick7777777777, Mulheres Gostam de Roll-Up e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, os policiais se fingiram de pastores lá em Manaus, né? E flagraram compra de votos em Davi Almeida, que agentes da PF se passaram por pastores, entraram num evento em que 2 líderes religiosos foram presos por compra de voto. Líder religioso é muito comum ser cabo eleitoral, já expliquei para vocês como é que funciona esse esquema, né? Cabo eleitoral faz parte da estrutura eleitoral. Em princípio, você contratar um cabo eleitoral para fazer propaganda, para convencer as pessoas a votarem em você e coisa e tal, né? Incentivarem as pessoas a irem votar, isso aí não tem nada de errado. Em tese, você pode ter cabo eleitoral, todo mundo tem cabo eleitoral no Brasil todo, isso é legítimo, né? Você é caro, é uma estrutura cara, é por isso que o PSD, por exemplo, se dá tão bem. O PSD, principalmente em cidades pequenas, é um partido que tem uma estrutura muito boa. Tem pessoas ali que, né, o Kassab, ele está errado em um monte de aspectos, mas seria ilusório você achar que o Kassab é um cara burro. Não, o Lula é burro. O Kassab não é burro. O Kassab sabe o que está fazendo. E isso torna ele mais perigoso do que o Lula, no final das contas, né? E justamente o que ele faz é isso. Ele está construindo essa rede de suporte eleitoral. O que é construir essa rede? É conhecer esses cabos eleitorais. Quem são esses cabos eleitorais? Né? Eu não conheço, talvez você conheça, eu não sei. Mas você tem que conhecer essas pessoas. É líder comunitário, é vizinho fofoqueiro, é o cara que é muito conhecido ali na área, né? É o chefe da boca, por que não? Pode ser um cabo eleitoral bom, dependendo do lugar. É o pastor evangélico. O pastor evangélico dá ótimo cabo eleitoral, né, nos lugares. É o padre pode ser pastor, pode ser também um cabo eleitoral muito bom, né? Enfim, cada caso é um caso. E você conhecer essas pessoas, você conversar com elas, você ganhar a confiança delas, a ponto de falar, olha só, eu te dou um dinheirinho, eu te dou um trocadinho para você convencer as pessoas a votarem em mim, coisa e tal, na eleição, ou votarem no meu candidato na eleição. Até aí não tem nada errado. Por quê? Porque o cabo eleitoral é uma pessoa que está trabalhando para você na eleição e pronto, né? E tá ganhando o dinheirinho dela ali, né? Isso é legítimo em qualquer lugar do mundo. O problema é que muitas vezes o cabo eleitoral acaba sendo usado para fazer o passo além, que é para comprar o voto, né? Aí é errado, aí não pode, né? Pagar dinheiro para o eleitor não pode. Até o cabo eleitoral pode. Por quê? Porque o cara vai estar registrado lá, vai ser o cara da campanha, vai estar ajudando na campanha daquele candidato, né? Aliás, tem isso também, tá? Tem cabo eleitoral legítimo e cabo eleitoral ilegítimo. Cabo eleitoral ilegítimo é aquele que recebe dinheiro caixa 2 por fora.
Tem muito isso também, tá? Isso também é contrário à lei eleitoral, não pode, né? O que acontece é o comitê da eleição daquele candidato a prefeito, por exemplo, ele contrata um monte de pessoas, né? Contrata com RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, isso é legítimo, isso pode ter na campanha. Você contrata, dá um dinheiro para aquela pessoa, tu vai trabalhar para mim aí durante 3 meses, ou durante 1 mês, durante 2 meses, sei lá, justamente para levantar voto, para virar voto, para convencer as pessoas a votarem em mim e para convencer as pessoas a irem votar. Isso não tem nada de errado, tu bota lá na sua prestação de conta, registro de pagamento autônomo, o cara tá trabalhando para você, cabo eleitoral e coisa e tal, não tem nada de errado. Mas tem muito candidato que vai além disso, né? Contrata o pessoal por caixa 2 mesmo, para não. Porque às vezes a pessoa não quer ser contratada, a pessoa às vezes tem emprego, não pode receber RPA e coisa e tal, aí é mais complicado. Mas enfim, mas o grande problema é quando descamba para a compra de votos, né? E o que ele está dizendo aqui é que tinha aqui, ó, dinheiro vivo, que os policiais passaram por pastores para entrar no evento. Os agentes só se identificaram após flagrarem a distribuição de envelopes com dinheiro vivo, né? Os pagamentos ocorriam na sala de reunião com acesso controlado. Havia uma lista de fiéis que teriam recebido dinheiro para votar em Davi Almeida. Olha só, aqui no Rio de Janeiro, né, por exemplo, né, o que eu falei para vocês, o Eduardo Paes ganhou aqui no Rio de Janeiro no primeiro turno, né? Teve isso aqui no Rio de Janeiro? Não sei. Pode ter tido isso aqui no Rio de Janeiro? Pode ter tido. Como eu falei, que a estrutura do PSD aqui no Rio de Janeiro usou cabos eleitorais, ok, isso não é errado, você pode usar o cabo eleitoral. O pastor, né, os pastores evangélicos apoiaram o PSD aqui no Rio de Janeiro, uma grande quantidade deles, sim, apoiaram. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Se o pastor fala ali, tenta convencer o fiel a votar no candidato que ele acha melhor, não tem nada de errado, né? Eu acho que é uma quebra de confiança, né? Se você está num evento religioso, você está ali para ouvir a palavra de Jesus Cristo, de Deus e coisa e tal, não é para falar de política. Então eu acho que é uma quebra de confiança, mas do ponto de vista legal, não tem nada errado o pastor convencer as pessoas a votarem no candidato X ou Y, né? Agora, pode ter ido além disso? Pode ter ido além disso, pode ter tido compra de voto. Isso é uma coisa que é comum em muitos círculos, né? Aqui, ó. A PF apreendeu 21 mil reais. Se você faz as contas aqui, ó, o Davi Almeida teve 576 mil votos contra 479 mil votos do capitão Alberto Neto. Então teria uma diferença aqui de 100 mil votos. Aqui tinha 21 mil reais. Tipicamente é 100 reais o voto que o pessoal vende aí na média e está se pagando para compra de voto, né? 100 reais por voto. Ou seja, aqui que tinha 21 mil votos, tinha 2.100 votos para o cara do Avante, para o Davi Almeida, né? 2.100 votos não faz diferença. Precisava de 100 mil votos. 2.100 votos é pouca coisa. Mas, de novo, isso daqui foi um evento só. Foi um cabo eleitoral só, uma estrutura, né? Porque, de novo, como eu falei para vocês, o cabo eleitoral geralmente tem uma estrutura, tá? O pessoal na igreja, você vai lá no pastor-chefe, ele arruma para você os pastores que vão ser cabos eleitorais para você. Né? Associação de moradores também, você vai num lugar ali, a associação eles têm contatos entre eles, então se você consegue contato com várias associações de moradores, você consegue um monte de cabo eleitoral para você em um monte de lugares, né? Torcida organizada, né, facção criminosa, meu amigo, tudo isso vale. Você, né, não estou dizendo que seja, de novo, não estou dizendo que seja honesto, mas é usado na prática, acontece na prática, né? E aí, ou seja, esses 21 mil reais, que daria, por exemplo, 2.100 votos aqui a favor do Davi Almeida, isso aqui foi num lugar só. Quantos outros lugares estavam também vendendo voto para o Davi Almeida? A gente não sabe. É isso que eu falo. Pode ser que isso não tenha feito diferença na eleição, pode ser que não seja isso que definiu. Mas, repara, né? Isso aqui foi para o Davi Almeida lá em Manaus. Um monte de compra de voto. Precisou ter comprado 100 mil votos para ganhar aqui. Agora, em Fortaleza, no Ceará, por exemplo, pode ter acontecido isso em Fortaleza? Pode ser. De novo, o PT tem uma boa estrutura no Nordeste. Lá no Ceará, né? O Ceará é um estado mais à esquerda, tem muitos cabos eleitorais, então pode ter ganho por conta disso. Só no cuspe, né? Só no convencimento, no blá blá blá, do pessoal argumentando, pedindo voto. Pode ter ganho dessa forma, pode ter ganho dessa forma. E se ganhou dessa forma é legítimo e coisa e tal. Pode ter dado dinheiro, pode ter rolado dinheiro nessa história?
também pode ter rolado dinheiro nessa história, né? Não sei o que aconteceu lá em Fortaleza. Uma pena, uma derrota muito dura para a direita, essa derrota em Fortaleza. A única coisa que o Lula pode apontar como vitória nessa eleição toda é o caso de Fortaleza do Evandro Leitão, né? Enfim, mas assim, outra coisa também, né? Eu até vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. O fato de Bolsonaro não ter ganho todos os candidatos dele, coisa e tal, pô, não quer dizer que ele não ganhou, né, galera? Porra, né? É impossível, toda eleição você ganha umas, perde outras, não tem essa, né? Mas pode ter acontecido compra de voto aqui? Pode. Pode ter acontecido com Pimentel lá em Curitiba? Pode também. É o que eu falo para vocês. O grande diferencial do PSD, desses partidos que atuam muito no interiorzão, é ter essa estrutura muito bem armada, essa estrutura de cabos eleitorais, de influenciadores eleitorais ali no interior. E lembra, não é influenciador de internet não, porque influenciador de internet você faz no atacado, você fala, ajuda um monte de gente, coisa e tal, mas é na internet. De novo, existe uma grande quantidade de brasileiros que não está nem aí para a internet, não está nem aí para política, que não discute política, que não se interessa por esse assunto. Então, para esse pessoal, você precisa ter o cara em solo, o cara ali no pé, ali no blá blá blá, falando ali, gastando saliva para convencer as pessoas, né? E se é só convencimento com saliva, não tem nada de errado. Ganhou o PSD de forma justa. Foi só isso que teve ou teve compra de voto? Aí eu não sei. Não tem nenhuma evidência que tenha tido compra de voto aqui. Mas ficou estranho, né? O Pimentel ganhou da Cristina Grêmio com uma grande vantagem aqui, né? Em Belo Horizonte também, aqui o PSD ganhou do PL também em Belo Horizonte. Uma grande vantagem aqui também. Ó. Esse pessoal todo aqui. Ok, é verdade, o pessoal da esquerda no final apoiou o Fuad Noma, isso deu uma ajuda para ele, né? Lógico. Mas será que teve mais coisa aí? Não sei. Né? É o que eu falo, é importante investigar esse tipo de coisa, porque compra de voto é um problema. Ao contrário do pessoal que fica focado em urna, porque urna eletrônica, caixinha mágica, coisa tal, que não tem nenhuma evidência que tenha problema ali. Em compra de voto você tem problema, e isso você precisa atuar. Ou para investigar e anular os esforços do PSD nisso daí, os esforços da esquerda nisso daí, ou então, meu amigo, se o jogo é esse, se as cartas são essas, comprar nós também, vamos comprar também gente, pô. Ué, se tá valendo, se o jogo é esse, a gente joga o jogo também, né? Aqui, ó. 2 pastores são presos em flagrantes pela PS por suposta compra de voto. Aqui, ó. Como é que o pessoal faz? Bota o dinheirinho aqui no envelope, é R$100, aqui já tá, R$100, é o que eu falo para você, o preço do voto que o pessoal paga aqui, ó. R$100 no envelope, aí o pessoal faz o acordo lá com o pessoal, e como é que você sabe que o eleitor votou em você? Tipicamente eles usam ameaças falsas, né? Tipo assim, olha só, eu tenho gente lá no TSE lá que eu consigo ver que se você votou em mim, tá? Então vota aí que se você não votar, eu vou ficar sabendo que você não votou em mim, tá? Mas na prática eles não sabem. É que o eleitor tipicamente que vem de voto também é o cara meio burrinho também que não vai saber disso, por via das dúvidas ele vai lá e vai votar, né? Alguns são mais elaborados, pedem para o pessoal filmar e fotografar o voto e coisa e tal, e dá para fazer isso também, é verdade, né? Por mais que seja proibido você entrar com o celular na cabine, é só você levar 2 celulares, tira um, deixa lá com a recepcionista, lá com o pessoal lá do mesário e entra com o outro. Não tem muito como ver, né? A cabine é fechada e coisa e tal. Então aqui, ó, os agentes se encontraram em diversos envelopes com R$200. Então aqui, no final das contas, eram R$200 com a assinatura das pessoas. Então agora, ou seja, o pessoal tinha assinatura ainda para comprometer que ia votar com o cara, né? Aqui, ó, o valor original era de R$38 mil, ou seja, ainda tinha, foi um valor maior. Se era R$200 por pessoa, por voto, então aqui já dá para votar aí 38 mil dividido por 200, 190 votos, né? Então eu fiz a conta errada antes, né? Eu fiz a conta errada, eu fiz de cabeça a conta, deixa para lá. Mas de qualquer forma, lembra, isso daqui era um grupo só comprando votos, né? E quantos outros tinha comprando votos também? O segredo de você ter essa boa estrutura partidária é essa. Você tem um monte de grupos desse que você pode conseguir esses votos, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Isso vai ter uma ação contra ele. A questão toda será que vai fazer diferença? Será que isso aqui teve voto comprado suficiente para mudar o resultado? Se teve, o TSE pode até anular essa eleição aqui de Manaus, tá? Pode declarar o Alberto Neto vencedor lá em Manaus. Mas dificilmente eles chegam nisso, por quê? Porque é muito difícil você ter prova de toda essa compra de votos no final das contas, né? Enfim, isso é um problema. Compra de votos é um problema. O Alberto Neto disse que saiu fortalecido da eleição, mesmo com a derrota, né? Realmente ele teve uma participação bacana lá, conseguiu uma votação significativa, então sai como vencedor. Aliás, todos eles, né? Não só o Alberto Neto, como também o André Fernandes,
a Cristina Gramel, o Bruno Engler, todos eles saem com muito capital político dessas disputas, mas é lógico, né? Seria melhor ainda se tivessem ganho, né? E aí, será que teve compra de votos? Não sei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.